você abrir a sua Bíblia aqui no livro da Epístola de Paulo aos Coríntios, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 11. Hoje nós tivemos aqui uma escola bíblica, onde nós estudamos sobre a mordomia do trabalho e entendemos que o trabalho é algo muito precioso da parte de Deus para todos nós e que nós devemos valorizar o nosso trabalho, que nós não podemos cair de forma alguma ali, meus amados, naqueles que estão vivendo a preguiça, né? E a indolência, justamente porque o trabalho é quem dignifica o homem. E foi um estudo assim bem aprofundado, bem importante, e nós entendemos através da palavra de Deus que o trabalho, ele é, meus amados, às vezes um pouco cansativo, às vezes é enfadonho, mas para quem tem a fé, ele se torna agradável, porque nós o fazemos por amor. E não fazemos para a empresa, não fazemos para o patrão, não fazemos, meus amados, para pessoas. Nós trabalhamos para o nosso Senhor. Então nós honramos o nosso Deus através do trabalho, o trabalho honesto, né? Então nós honramos o nosso Senhor. E nesse estudo nós aprendemos que o trabalho agradável era aquele lá do Éden, mas o homem caiu e ele foi expulso do Éden. E nós vivemos a raça caída. Essa raça caída, meus amados, é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós já não pertencemos mais a esta raça caída. Nós somos igreja. Nós recebemos Cristo Jesus como Salvador de nossas almas e, por conseguinte, nós já não somos mais deste sistema mundano. Já não pertencemos mais a ele. Nós pertencemos ao Senhor e somos agora cidadãos dos céus. Né? Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Eu queria que você permanecesse sentado. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa e nós vamos explorar um pouco esta palavra, amém? E diz assim, a partir do versículo 2: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vou entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter a cabeça, o cabelo crescido? Mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que
os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tens, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Louvado o Senhor, glorificado ao Pai, é teu santo e sagrado nome. Eis aqui, Senhor, a tua igreja, eis aqui, Senhor, a tua palavra. Ó meu Pai, clamamos a Ti pelo teu nome santo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha falar conosco nesta noite. Recebe o nosso culto. Ó Deus Santo querido, clamamos a Ti pelo teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Irmãos, a epístola de Paulo aos Coríntios é uma epístola de ordenação de tarefas e repreensão, porque a igreja de Coríntios, ela foi uma igreja muito carnal, tinha seus predicativos, tinha seus predicados, bons predicados, mas tinha também, meus irmãos, a carnalidade que imperava na igreja. E aqui nós temos uma situação, quando nós olhamos, estudamos o livro, a Epístola de Paulo aos Coríntios, ali do seu capítulo 1 até o 4, nós vamos ver, meus irmãos, divisão na igreja, muita divisão, e também o culto à personalidade, muitas pessoas cultuando a si mesmas, e nós devemos vigiar muito nesse aspecto. Nós não somos melhores que ninguém, amém? Nós somos dependentes do Senhor, louvado e glorificado. A gente estuda ali, meus amados, a partir do capítulo 5 até o 6, nós vamos ver nesse estudo que havia uma certa imoralidade na igreja. E ali Paulo repreende, justamente a imoralidade, quando eles estavam aceitando que um dos membros da igreja estivesse tendo um caso com uma das mulheres de seu pai, seu próprio pai. E ali Paulo repreende, em função da própria imoralidade. Nós vamos ver também, ali nesse estudo, e justamente nesse que nós estamos vendo aqui hoje, que havia, meus irmãos, naquela época, um costume. E qual era o costume? As mulheres, elas eram desconsideradas na sociedade. Então as mulheres, elas não tinham valor. E naquela época haviam cultos pagãos, que eram considerados cultos de mistério. E esses cultos pagãos, eles não aceitavam mulheres. Havia ali homens, sacerdotes desses cultos, mas não aceitavam que mulheres tivessem qualquer cargo ali na igreja, nessas igrejas pagãs. E nós temos aqui uma situação, justamente quando Paulo, ele veio abrir a igreja,
e abriu a igreja lá na cidade de Coríntios. Coríntios, ali na Grécia. E nós precisamos entender que era costume naquela época as mulheres se cobrirem com véu. Isso era um costume da época, amém? Bem entendido para os irmãos, para as irmãs. Então havia ali esse costume. E nós tínhamos também nesses cultos pagãos, havia, meus amados, as mulheres que eram levantadas como sacerdotisas cultuais. E essas mulheres, geralmente, elas se prostituíam nesses cultos. Eram cultos onde as mulheres, elas não usavam véu, elas raspavam suas cabeças ou não raspavam as cabeças, e elas andavam nas ruas sem o véu. E naquela época, uma pessoa, uma mulher, andar sem o véu era motivo de desonra para aquela mulher. Ela era ali considerada uma prostituta, era uma pessoa que não tinha honra. E havia nesta cidade algumas mulheres que frequentavam esses cultos pagãos, que eram sacerdotisas desses cultos, e elas andavam ali sem o véu. E aqui na igreja aconteceu, meus irmãos, um movimento, e Paulo repreendeu este movimento. E esse movimento que começou a acontecer na igreja de Coríntios é que as mulheres, elas estavam da mesma maneira querendo deixar de usar o véu. Ou seja, era uma rebelião, era um levante das mulheres. Talvez aqui nós tenhamos o primeiro movimento feminista da história. E esse movimento não era de Deus. Ele não era abençoado pelo Senhor. E Paulo, ele vem aqui justamente para exortar os irmãos a respeito deste mistério. E aqui, meus amados, ele começa dizendo: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Então aqui Paulo, ele estava louvando os irmãos de Coríntios, nossos irmãos primitivos, justamente porque eles estavam guardando os ensinamentos que Paulo estava ministrando, mas estavam guardando em parte. E ele continua dizendo: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então nós temos duas situações. Nós temos a situação da tradição e a situação do tradicionalismo. A tradição, ela é, como alguém já escreveu a respeito, a tradição é a fé viva que ficou daqueles que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta daqueles que vivem. Então esta é a diferença. E aqui havia, meus amados, uma tentativa de quebra da tradição. E as mulheres estavam se insurgindo, querendo ali manifestar, meus amados, um movimento de rebeldia, um movimento de independência. E isto, à época, seria terrível para estas famílias. Se acontecesse de tal forma, e era o levante das trevas, Paulo estava intercedendo, porque haveria, meus amados, ali uma tragédia naquelas famílias. A sociedade, de forma alguma, e uma sociedade, naquela época, estamos falando aqui há cerca de 2000 anos atrás, a sociedade iria se levantar, se rebelar de tal forma que não é como aqui hoje, onde as pessoas fazem greves, levantam bandeiras, né? E vão ali fazer passeatas. Não, ali naquela época era espada, não tinha manifestação, era espada. E muitos maridos, eles não eram convertidos. Então nós imaginamos o que iria acontecer com essas mulheres. E Paulo estava justamente ali, meus amados, repreendendo este levante, mas trazendo essas pessoas à luz do Evangelho. E ele aqui continua dizendo: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza,
com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Amém? O que acontecia ali naquela época? A indumentária, tanto de homem quanto de mulher, era praticamente igual. As mulheres usavam ali aquelas roupas compridas, né? Aqueles mantos compridos, e os homens também. E eles usavam ali um cinto, né? Ou não usavam cintos. Mas a diferença é que as mulheres usavam véu e o homem não usava véu. Essa era a diferença. E aqui, Paulo, ele continua dizendo: portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Esperem aí, mulheres, por favor, calma. Nós vamos chegar lá. Eu já estou vendo uns olhares. Aleluia. Vamos chegar lá. Amém? E aqui nós precisamos entender que o homem, ele é a glória de Deus. O Senhor criou o homem, e ele do pó fez o homem, e a primeira criação humana foi o homem. Mas para que o homem não ficasse só, ele criou a mulher. Mas tanto o homem quanto a mulher têm o seu papel, e nós precisamos entender digamos assim, esta posição. Nós temos Deus Pai, nós temos Deus Filho, Jesus Cristo, e temos o Espírito Santo. Jesus Cristo, ele, meus irmãos, tem a mesma deidade de Deus. Amém? Ele é Deus como Pai, mas ele aceitou a situação, meus amados, de sujeição. Ele, meus amados, aceitou a condição de Deus servo. Amém? Então ele aceitou a sua missão, a sua condição espiritual. Da mesma forma, nós temos Deus Pai, Deus Filho, nós temos, meus amados, o homem e a mulher. E isso, meus irmãos, não diminui nenhum deles. É como se eu falasse, então Jesus Cristo é menor. Não, meu amado. Ele declara na sua palavra: eu e o Pai somos um. Amém? Então, meus amados, da mesma maneira que o Senhor, Deus Pai, é um com o Filho, a mulher é também uma com o homem. Estamos na mesma posição, e Paulo explica aqui. Olha o que ele fala aqui, meus amados, no versículo 12: porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Limpei minha barra agora. Oh, alívio, glória a Deus. Já não vou ser apedrejado, meu irmão. Glória a Deus. Vou sair daqui hoje em paz, né? Mas vamos continuar nesse mistério. Oh, aleluia. E ele continua aqui dizendo: porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, e aqui vem um grande mistério, por causa dos anjos. A mulher, presta atenção, ela deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Quem profetiza na igreja? Os varões e também as varoas. Amém? Então Paulo, ele está chamando a atenção aqui para como nós nos apresentamos no culto ao nosso Deus. Amém, amados? Nesse sentido, Paulo, ele estava falando aqui sobre o véu, como se nos dias de hoje entrasse aqui uma irmã nossa com trajes de banho, digamos, vestida de biquíni. Todos nós ficaríamos escandalizados. Amém, Senhor Jesus? Amém. É a mesma comparação. E Paulo, aquela época, naquele momento, naquele instante que a igreja vivia, ele, meus amados, está ali sufocando um levante, porque as mulheres queriam tirar o véu. E a mulher, meu amado, o véu na mulher era motivo até de segurança.
Porque se uma mulher casada saísse à rua com o seu véu, ela tinha que ser respeitada pela sociedade. E ai do varão que se levantasse contra ela, ele seria até apedrejado até a morte. Porque pela lei mosaica, ali, meus amados, até a intenção do adultério já seria, meus amados, ali condenado à morte, apedrejamento. E uma moça, uma virgem, ela também, meus amados, quando colocava o véu, ela era respeitada na sociedade. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui hoje, louvado e glorificado, é como nós estamos nos trajando diante do nosso Deus. Hoje é um culto de ceia, e eu costumo dizer para os irmãos: olha, pega a melhor roupa, pega a tua melhor roupa, aquela que você vai se apresentar para o Senhor, não para os outros, mas se apresentar para o Senhor teu Deus, para apresentar o teu culto ao Senhor teu Deus. Te apresenta da melhor maneira possível. Por quê? Porque nós estamos aqui, meus amados, cultuando o nosso Senhor. Então nós precisamos vigiar muito nesse sentido. Mas aqui tem um mistério. Que mistério é esse? Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Vem comigo na tua palavra, aqui no livro de Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Vamos ver o que a palavra nos diz aqui no versículo 10. Amém? Para que agora, pela igreja, presta muita atenção nisto, hein? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Opa! Que mistério é este? Nós estamos reunidos aqui em assembleia. Nós estamos reunidos aqui como igreja. Quando nós nos reunimos, nós somos igreja. Quando nós saímos daqui e nós estamos na nossa jornada, nós somos templo do Espírito Santo. Mas unidos aqui agora, neste momento, nós somos igreja do Senhor. E a palavra está sendo muito clara quando ela diz, meus amados, que, oh aleluia, os anjos do Senhor estão aqui conosco neste momento e estão também aprendendo a palavra de Deus. Então há aqui, meus irmãos, anjos do Senhor que também estão aprendendo e ouvindo a palavra de Deus. Por isso, meus amados, o apóstolo Paulo, ele está exortando as pessoas, exortando aqui as mulheres, para que elas se portem, meus amados, como verdadeiras servas do Senhor. Isso não quer dizer, nós não estamos dizendo aqui que as irmãs têm que usar o véu. Não, isso é daquela época. Isso é, meus amados, oh aleluia, costume daquela época. Até porque, se as mulheres tirassem o véu, elas seriam confundidas com aquelas prostitutas cultuais. E Paulo, ele estava, meus amados, mantendo ali a ordem e a decência e a reverência no culto ao nosso Senhor. Neste sentido. E aqui ele continua: todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Amém? Amém. Então, o nível é igual. Amém, amados? O nível é igual. Não é melhor, mas precisamos entender que cada um tem o seu papel. Jesus, ele não se insurgiu contra o nosso Pai Celestial, que também é Pai dele, porque nós somos irmãos de Cristo Jesus. E nós, meus amados, temos o nosso papel. Nós somos a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, a esposa do Senhor, que está ataviada, esperando a vinda do seu noivo. Mas nós não nos insurgimos para sermos ou queremos ser o que nós não somos. Então,
O marido, o varão, ele tem o seu papel no lar, e a varoa, ela também tem o seu papel no lar. A mulher se sujeita ao varão, dentro do seu papel, não de forma alguma que o varão seja superior à mulher, não. Cada um tem o seu papel dentro do lar. E na casa do Senhor, na igreja, as mulheres têm que ter a decência, porque a própria palavra, o mistério que é revelado aqui hoje, ela diz, meus amados, que a mulher deve ter sobre, oh aleluia, a cabeça, sinal de poderio por causa dos anjos. Se há, meu amado, decência, se há reverência, tanto os varões quanto as varoas, elas, meus amados, ministram na casa do Senhor. E isto, meus amados, é recebido pelos irmãos e também pelos anjos do Senhor. Nós estamos ministrando a palavra, mas é na unção do Espírito Santo. E nós oramos, nós buscamos, nós descemos, nós nos disciplinamos. Nós estamos mortificando, meu amado, a carne todo dia. A carne, meu amado, oh aleluia, ela não se converte, nem nunca vai se converter. Mas nós estamos disciplinando a nossa carne todos os dias, para que nós estejamos diante do Senhor em espírito e verdade. Para que estejamos diante do Senhor em sinceridade de espírito. E esta, meu amado, esta é a forma que o Senhor recebe o nosso culto. Amém? Louvado e glorificado. Porque como a mulher provém do varão, assim o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? E aqui Paulo faz uma indagação. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou seja, é decente, meus amados, que nós nos colocamos diante do Senhor, nos coloquemos de qualquer maneira? Não. Então, é necessário que nós tenhamos uma postura para nos colocarmos diante do Senhor. Neste sentido, igreja, não é de qualquer maneira. Ele continua, ou aleluia, ora, ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter o cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. O que Paulo diz aqui? E nós precisamos entender que o varão, ele tem a sua plenitude como varão, e a varoa, ela tem a sua plenitude como varoa. E é isso que Paulo está nos dizendo aqui hoje. O varão, ele tem que manter a sua plenitude como varão, e a varoa, a sua plenitude como varoa. Hoje, as pessoas estão indo aí, eu vou comprar uma roupa. E você olha lá, meus amados, as roupas, elas hoje são unissex. Então eu posso usar uma roupa, eu posso me vestir com roupas que mais parecem roupas femininas. Isso é natural, porque a sociedade assim impôs, é politicamente correto, e as mulheres, meus amados, se vestindo como homens. E isto é natural, é politicamente correto, e nós temos aí mulheres, meus amados, que estão ali mudando o sexo, que estão fazendo cirurgias, que estão se apresentando aí, meus amados, à sociedade, como se não gostassem do seu sexo, e mudaram de sexo esteticamente através de cirurgias. Homens, meus amados, que estão fazendo cirurgias, e mudando, meu amado, ali de forma humana, tentando mudar a sua natureza. Eles vão morrer como homem e como mulher, e vão morrer, meus amados, como pecadores, e não vai haver salvação para eles, porque estão, meus amados, se rebelando contra a natureza, se rebelando contra o seu Criador. E Paulo, ele mantém aqui, olha, o varão tem que manter a sua plenitude de varão, a varoa tem que manter a sua plenitude de varoa. O homem tem que ser masculino e a mulher tem que ser feminina. E isso tem que ficar bem claro.
Nós somos a igreja. E a igreja do Senhor, meu amado, é a arca. É a arca, meus amados, que está sendo preparada para subir. Assim como Noé, ele e a sua família não se corromperam com os costumes daquela época. A igreja, ela também tem, meus amados, que se desfazer dos costumes do mundo. Nós somos de Deus e não do mundo. E nós temos que pedir ao Senhor, nos ajude, meu Pai, para que nós possamos vencer este levante das trevas. Então, nós temos que ter o nosso papel. E como igreja do Senhor, seremos abençoados. O varão é um varão. Ele, meus amados, mantém a sua plenitude de varão diante do Senhor. Ele tem o seu papel, meu amado, papel masculino dentro da sua casa. E diante da sociedade. Ele é abençoado pelo Senhor. A mulher, ela tem que entender, meu amado, que ela tem o seu papel feminino. São duas naturezas distintas. E uma não é superior à outra. Mas são duas naturezas. E cada um tem que manter a sua natureza. O que nós vemos hoje? Nós vemos o chamado empoderamento. E esse empoderamento, ele, meus amados, é uma espécie de patrulha ideológica. Você tem que medir suas palavras. Porque se você não medir suas palavras, você é processado, você ali, meus amados, é agredido. Por quê? Porque você não está sendo politicamente correto. Igreja do Senhor é sim, sim, não, não. Aleluia, Deus. Porque a igreja do Senhor tem que ter voz. Aleluia, Senhor. Então nós temos que ter, meus amados, a nossa postura de cristãos diante da sociedade. É verdade. As pessoas têm que entender: ele é um servo de Deus, ela é uma serva do Senhor. Então eu vou ouvi-los para saber o que Deus fala. Oh, aleluia. Glória. E não o que o mundo fala, não o que é politicamente correto fala, mas eu vou ouvi-los porque eles vão, oh aleluia, trazer da parte de Deus para me responder. Este é o nosso papel. E não pode ser diferente. Amém, Senhor Jesus? Amém. Mas Paulo continua, a partir do versículo 17. Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Versículo 2: louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vou-los entreguei. Retendes os ensinamentos como vou-los entreguei. A própria palavra aqui no livro, no capítulo 15, 2 páginas aí, versículo 1, ela diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes. Então Paulo prega o evangelho. E aqui no capítulo, versículo 2, ele louva os irmãos porque estavam retendo os ensinamentos. Mas aqui no versículo 17, ele já diz: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro tem embriaga-se. O que Paulo quer dizer com isso? A ceia do Senhor, na igreja primitiva, ela tinha o nome de festa do amor, e o amor ágape. Em que sentido? Na ceia do Senhor, os irmãos se reuniam não uma vez por mês, era todo domingo. Os irmãos da igreja primitiva se reuniam. E os irmãos, eles, os mais abastados, levavam ali comidas, levavam, meus amados, bebida, vinho, e eles se juntavam numa grande festa e ali dividiam, para que todos comessem, todos participassem daquele dia alegre diante do Senhor. Mas aqui Paulo, ele está repreendendo os irmãos
Por quê? Porque estava havendo separação. Que separação? Os mais ricos, eles ali, meus amados, levavam as comidas e eles se separavam dos mais pobres. Então eles comiam e bebiam, e os outros ficavam com fome. E nós temos que entender outra coisa. Naquela época, os nossos irmãos, eles, da igreja primitiva, eles estavam ali vendendo tudo o que eles tinham e depositavam nos pés dos apóstolos, e eles viviam em uma só comunidade. Nós temos isso até hoje no mundo. Nós temos aí os povos chamados Silks, são aqueles irmãos que vivem em comunidades separadas, na Europa, na América, né? Se vestem de preto, né? E eles moram, né, em fazendas, todos juntos. Ali o que eles plantam, tudo é dividido em comum, sabe? Então, até hoje existe isso. Eles vivem em comunidades fechadas. Eles proclamam ali o Evangelho do Senhor. E aqui estava acontecendo mesmo, só que não. Porque aqueles que tinham mais condições, eles levavam a comida, o vinho, eles ali se reuniam em grupos separados, e ali, meus amados, eles se regalavam, comiam, bebiam, embriagavam-se para a ceia do Senhor. Nesse dia que nós estamos vivendo aqui hoje. E Paulo, ele diz aqui: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. E aqui Paulo continua: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. E nós precisamos entender que o culto que nós prestamos ao Senhor, ele é teocêntrico. Ou seja, nós estamos aqui para adorar. E muitas pessoas, elas querem formatar um culto antropocêntrico para si mesmo. Esse culto não é recebido. Nós estamos aqui para adorar. Nós estamos aqui hoje reunidos pelo sacrifício de Jesus, pela carne de Jesus que foi ali partida, que foi ali chicoteada, que foi perfurada, pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós. Por isso nós estamos aqui hoje. Então, nós estamos aqui para cultuar o nosso Senhor. Louvado e glorificado o Senhor é o teu santo nome. E Paulo, ele diz aqui: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, a ceia do Senhor, ela nos remete à cruz.